E Jesus então condena Judas Iscariotes em Mateus 26, 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Portanto, se Adão e Eva tivessem obedecido à palavra de Deus, Adão e Eva teriam realizado o mundo ideal. Em Gênesis 2,17, quando Deus deu o mandamento para Adão e Eva. Mas se Adão e Eva desobedecessem o mandamento, Adão e Eva realizariam o mundo decaído. Como diz aqui em Gênesis 3,6, Adão e Eva pecaram, Adão e Eva caíram, Adão e Eva não obedeceram o mandamento de Deus. Portanto, há dois tipos de profecias antagônicas em relação ao Senhor Jesus. Em Isaías 60, 10 a 12, em Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33, Jesus seria o Rei dos Reis se o povo tivesse acreditado na palavra de Jesus, acreditado e seguido Jesus como Messias. Em contraparte, existem também mais duas profecias, em Isaías 53, 1 a 12 e João 19, 24 a 28. Jesus se tornaria o rei do sofrimento se o povo não acreditar e não seguisse Jesus como Messias. E foi exatamente o que aconteceu. O Senhor Deus, Ele não interfere no livre-arbítrio da humanidade. Os seres humanos foram criados para serem os senhores da criação. E Deus não interfere na porção de responsabilidade do homem. Vejamos agora o motivo da crucificação de Jesus. Existe um motivo principal. Há 900 anos antes do nascimento de Jesus, veio o profeta Elias. Em 2 Reis 2,11, a Bíblia diz que o profeta Elias subiu num redemoinho, foi para o céu. Como cada um de nós vamos um dia. Em Malaquias 4,5, a Bíblia diz que o profeta Elias haveria de anteceder a vinda do Messias, e assim os judeus ficavam aguardando das nuvens literais o retorno do profeta Elias. E assim, Jesus colocou-se diante da sociedade judaica dizendo que ele era o Messias. Assim, os sacerdotes, os levitas, perguntavam: se Jesus é o Messias, onde está o profeta Elias que haveria de anteceder a sua vinda? E Jesus disse que o Elias que deveria vir, antecedendo a sua vinda, era o profeta João Batista, como diz aqui em Mateus capítulo 11, versículo 13 a 14. E assim, os sacerdotes, os levitas, foram averiguar, perguntar diretamente a João Batista se o que Jesus havia dito era verdade, eram palavras de credibilidade. E assim está escrito em João capítulo 1, versículo 19 a 21. Os sacerdotes, os levitas, perguntaram para João Batista: és tu o Cristo? João Batista respondeu: não. És tu o profeta Elias? João Batista também respondeu: não. És tu um profeta? João Batista disse também: não. João Batista sabia que ele era um grande profeta. Vejamos o que diz em Mateus capítulo 3, versículo 11. João Batista disse essas palavras: eu, na verdade, vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Em João capítulo 1, versículo 23, João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Em João 1, 33, 34, João Batista disse: eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho que este é o Filho de Deus. E também em Lucas,
1,76 diz: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Esta profecia foi do sumo sacerdote Zacarias, pai biológico de João Batista. Portanto, João Batista colocou Jesus numa situação de dificuldade. O povo já não acreditava em Jesus. E quando João Batista negou que ele não era o Elias, negando a afirmação de Jesus, Jesus ficou diante da sociedade judaica como mentiroso. Devido ao fracasso de João Batista não se unir com o Senhor Jesus, ele deu julgamento para João Batista. Mas um pouco antes, vejamos agora em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 3. Quando João Batista estava na prisão, no cárcere, João Batista enviou 2 dos seus discípulos para perguntarem para Jesus se ele era o Messias ou se ele deveria esperar por outro. Em Mateus capítulo 11, versículo 4 a 5, Jesus, ele manda falar para João Batista: Ide contai a João tudo o que viste e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam e o evangelho é anunciado aos pobres. E depois em Mateus 11,6, Jesus dá o julgamento a João Batista: Felizes aqueles que não se escandalizarem de mim. Em Mateus 11,11, Jesus disse: Em verdade eu vos digo que entre os nascidos das mulheres não houve nenhum maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Em Mateus 11,12, Jesus disse: E desde os dias de João Batista até os dias de hoje se faz violência contra o reino dos céus e pela força se apoderam dele. Em 1 Coríntios 2,8, o apóstolo Paulo diz que nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu Jesus, porque se tivesse compreendido, nunca teriam crucificado o Senhor Jesus. Neste gráfico, nós presenciamos João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. João Batista testificou que Jesus era o Messias, em João capítulo 1, versículo 33. Mas pelo fato de João Batista não ter se unido com Jesus, Satanás invadiu a sua missão e João Batista foi preso. E quando ele estava no cárcere, ele mandou perguntar para Jesus se ele era o Messias ou se ele deveria esperar por outro. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 3. Como João Batista não assumiu a sua missão de maior de todos os profetas, Satanás invadiu a sua missão e João Batista foi decapitado, como diz em Mateus 14:8. E onde está João Batista hoje? O próprio Jesus disse em Mateus 11:11 que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Se o menor no reino dos céus é maior do que João Batista hoje está no inferno. Vejamos a imagem de Jesus e a imagem de João Batista perante a sociedade judaica. Jesus era de família humilde, não ascético, afirmações espantosas, seguidores da classe inferior e denunciado e odiado pelos judeus. E João Batista era de família proeminente, milagres no seu nascimento, vida ascética, jejuns e orações no deserto, e era apoiado pelos judeus. Se João Batista, um homem proeminente, diante da sociedade judaica, tivesse se colocado à esquerda de Jesus e tivesse abraçado a causa messiânica de Jesus, Jesus teria estabelecido a vontade de Deus naquela época. João Batista não se uniu completamente com Jesus. Vejamos a imagem de Jesus perante a sociedade judaica.
o conceito do povo judeu em relação a Jesus. Jesus era denunciado e odiado pelos judeus. Por essa razão, Jesus precisava de um homem proeminente como João Batista. Vejamos em Lucas 13, 30 a 31. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhe disseram: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Os líderes do judaísmo queriam assassinar Jesus. Vejamos um outro conceito do povo judeu em relação a Jesus. Jesus era também odiado pelos sacerdotes e anciãos, em Mateus 26, 3 a 5. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus à traição e o matar. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vejamos agora o conceito do povo judeu em relação a João Batista, Lucas 3,15. Ora, estando o povo em expectativa e arrazoando todos em seus corações a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo, João Batista parecia tão grande diante da sociedade judaica que ele parecia ser o Cristo. Deus fez João Batista grande perante o povo judeu, filho do sumo sacerdote Zacarias, um rigoroso praticante das doutrinas, e isto crescia o prestígio de João, posição e um forte respeito pelo alto escalão da sociedade judaica. Vejamos um outro conceito do povo judeu em relação a João Batista, em Lucas 1:13 a 16. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te darás à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Esta era a missão de João Batista, o profeta de Jesus. O nascimento de João Batista foi um milagre, visto que Zacarias e Isabel tinham idades avançadas. João Batista veio ao mundo com uma grande missão, como profeta do Senhor Jesus, o maior de todos os profetas.